Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenham muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. E na igreja, Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os que têm o dom e a missão de ensinar, depois, outras pessoas com dons diversos a saber. Dom de milagres, dom de curas, dom para as obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Aspirai aos dons mais elevados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem um mosaico brilhante e complexo. De longe, vemos uma imagem bela e coesa. Ao nos aproximarmos, percebemos que essa imagem é composta por milhares de pequenas peças, cada uma única em sua forma e cor. Cada peça, por si só, pode parecer insignificante, mas juntas criam algo de extraordinária beleza e significado. Esta imagem do mosaico nos ajuda a compreender a mensagem poderosa das leituras de hoje. Na primeira leitura, São Paulo nos apresenta uma analogia que tem ecoado através dos séculos: a Igreja como o corpo de Cristo. Assim como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Que visão revolucionária! Paulo está nos dizendo que, na Igreja, não somos meros indivíduos reunidos por conveniência ou escolha pessoal. Somos partes integrantes de um organismo vivo, unidos de forma tão íntima e essencial quanto os membros de um corpo físico. Reflitam por um momento sobre seu próprio corpo. Cada parte tem uma função única e vital. Os olhos não podem fazer o trabalho dos ouvidos, nem os pés podem realizar as tarefas das mãos. No entanto, todos trabalham em harmonia para o bem-estar do corpo inteiro. Da mesma forma, na Igreja, cada um de nós tem um papel único e insubstituível. Paulo enfatiza este ponto. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Isto não é apenas uma bela teoria, é um chamado à empatia profunda e à solidariedade genuína. Quando um irmão ou irmã em Cristo sofre, seu sofrimento não é apenas deles, é nosso também. Quando um membro da comunidade é honrado,
Sua alegria se torna nossa alegria. Mas Paulo vai além. Ele lista uma variedade de dons e ministérios: apóstolos, profetas, doutores, dons de cura, assistência, governo, variedades de línguas. Esta lista não é exaustiva, mas ilustrativa. O ponto crucial é que cada dom, cada ministério, é essencial para o funcionamento saudável do corpo. Aqui está uma verdade profunda que muitas vezes esquecemos: não há dons menores ou maiores no corpo de Cristo. O ministério aparentemente humilde de assistência é tão vital quanto o papel mais visível de liderança. O dom quieto de intercessão é tão poderoso quanto o dom público de pregação. Agora, voltemos nossa atenção para o Evangelho, onde vemos esta verdade do corpo de Cristo em ação de uma maneira comovente e poderosa. Jesus se aproxima da cidade de Naim e se depara com uma procissão fúnebre. Uma viúva está enterrando seu filho único. Imaginem a profundidade dessa dor: perder não apenas um filho, mas sua única esperança de apoio e segurança em uma sociedade onde as mulheres sem família masculina eram extremamente vulneráveis. A reação de Jesus é imediata e visceral. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: "Não chore." Aqui vemos o coração do nosso Salvador, um coração que se quebra com nossa dor, que sente nossa angústia como se fosse sua própria. Esta é a empatia que Paulo descreve no corpo de Cristo levada à sua expressão mais perfeita. Mas Jesus faz mais do que simplesmente se compadecer. Ele age. Tocando o esquife, um ato que o tornaria ritualmente impuro segundo a lei judaica, Jesus declara: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." E o morto se levanta e começa a falar. Este milagre é mais do que uma demonstração do poder de Jesus sobre a morte. É uma ilustração vívida de como o corpo de Cristo deve funcionar. Jesus vê uma necessidade, se compadece, e age com o poder que lhe foi dado pelo Pai. Da mesma forma, somos chamados a ver as necessidades ao nosso redor, a nos compadecer genuinamente, e a agir com os dons que o Espírito nos concedeu. A reação da multidão é significativa. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Quando o corpo de Cristo funciona como deveria, quando nos movemos em compaixão e poder, o mundo ao nosso redor não pode deixar de notar nossa unidade, nossa compaixão, nossa disposição de agir em nome dos sofredores e marginalizados. Tudo isso se torna um testemunho poderoso da presença de Deus entre nós. Então, o que estas leituras significam para nós hoje? Como podemos viver como membros vitais do corpo de Cristo? Primeiro, somos chamados a reconhecer e valorizar nossa própria singularidade. Você tem dons, talentos e experiências que ninguém mais tem. Não subestime sua importância no corpo de Cristo. Como Paulo diz: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Sua contribuição única é essencial. Segundo, somos convidados a valorizar e honrar os dons dos outros. Numa cultura que muitas vezes promove a competição e a comparação, somos chamados a celebrar a diversidade de dons no corpo de Cristo. O sucesso de um membro é o sucesso de todos nós. Terceiro, devemos cultivar uma profunda empatia e solidariedade. As alegrias e as dores de nossos irmãos e irmãs em Cristo não são assuntos distantes, mas realidades que nos afetam intimamente. Como podemos desenvolver esta sensibilidade aos outros? Quarto, somos chamados à ação. Como Jesus, não devemos apenas nos compadecer, mas agir. Quais são as procissões fúnebres em nossa comunidade? As situações de perda, dor e desespero, onde podemos trazer a esperança e o poder restaurador de Cristo. Finalmente, devemos buscar continuamente o desenvolvimento de nossos dons espirituais. Paulo encoraja os coríntios a aspirar aos dons mais elevados. Isto não é uma competição, mas um chamado ao crescimento contínuo, a uma entrega cada vez maior ao propósito de Deus para nossas vidas. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a uma visão renovada do que significa ser igreja. Não somos meros indivíduos que ocasionalmente se reúnem para adoração. Somos membros vitais e interconectados do corpo vivo de Cristo. Imaginem como seria se vivêssemos plenamente esta realidade. Se em cada interação,
cada decisão, cada desafio, nos víssemos como parte integrante de algo maior que nós mesmos. Se tratássemos cada membro de nossa comunidade com o mesmo cuidado e consideração que damos às partes de nosso próprio corpo. Que possamos, como aquele mosaico brilhante, unir nossas singularidades para criar algo de beleza e significado transcendentes. Que o mundo ao nosso redor, vendo nossa unidade, nossa compaixão e nosso poder restaurador, possa dizer como aquela multidão em Naim: Deus visitou o seu povo. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, unindo-nos cada vez mais profundamente como verdadeiro e vibrante corpo de Cristo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.